E aí, pessoal, o vídeo de hoje aqui é sobre planejamento financeiro. Eu disse que ia trazer esse vídeo para vocês aí, que é uma forma de se organizar, saber onde está, para onde vai, porque dessa forma você vai conseguir alocar melhor o seu capital, certo? Então eu elaborei uma sequência de perguntas aqui e seria bom que você respondesse, certo? Mesmo que isso mude ao longo do tempo, mas é bom você ter uma resposta agora, você ter uma referência, porque sem referência não dá para chegar em lugar nenhum. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, essas quatro perguntas: por que eu quero investir? O que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar e como eu faço para chegar lá, certo? Eu vou falar a respeito de cada uma a seguir. É para ter mais tempo com minha família. Pode ser uma resposta do porquê você quer investir. Para ter mais tempo para você mesmo. Para ter uma aposentadoria tranquila. Para empreender. E o que é que acontece? Tem gente que começa a trabalhar, junta um dinheiro e termina começando a empreender porque não quer mais estar ali batendo hora, batendo ponta, essas coisas desse tipo. Para viajar mais, para que seus filhos tenham uma vida melhor, ou seja, N objetivos. Inclusive você pode escrever mais de um porquê. Quanto mais porquês você tiver, melhor, porque é isso que vai manter você motivado a se manter no plano, a se manter na estratégia, a não fugir dela, certo? É você saber os seus porquês, certo? Botei no microfone. Eu peguei esse diagrama aqui do filme Pai Rico, Pai Pobre. Ele exemplifica mais ou menos, divide a população em quatro setores, né? 60% da população é empregado, 35% autônomo, 4% dono de negócio, 1% investidor. E o que eu queria deixar claro desse diagrama é o seguinte: independente de qual quadrante desse você esteja no momento, melhor dizendo, você precisa necessariamente ser investidor. Se você quiser em algum momento ter mais tempo, mais dinheiro e, consequentemente, mais liberdade, né? Para fazer o que quiser, certo? Aqui tem só uma exemplificação que o empregado, você troca tempo por dinheiro. Então, se você termina não investindo ou gastando mais do que ganha, você vai terminar entrando numa que eles chamam de corrida dos ratos, que é você trabalha para pagar uma conta porque você gastou mais do que você ganha. Então você está sempre correndo atrás do trabalho para pagar os seus gastos que são maiores do que suas contas. Se você parar, as dívidas vão se acumulando e virar aquela bola de neve. Por exemplo, agora na pandemia tem gente que está impedido de trabalhar, tem dívida para pagar. Os juros da dívida, eles não param de rolar, eles continuam rolando lá, independente de você estar pagando elas ou não, de estar trabalhando ou não. Então, por que não colocar esses juros para trabalhar a seu favor? Gastando menos do que se ganha e investindo. Aqui fala investidor, mas você pode simplesmente começar só poupando, gastando menos do que se ganha, certo? Quem quiser ler o livro na íntegra, eu recomendo, é muito bom. Abriu minha mente a respeito de alguns pontos. E o que você está fazendo no momento? Ou seja, o que é que você está fazendo hoje para alcançar seu objetivo? Novamente, você está gastando mais do que ganha? Por que você está gastando mais do que ganha? Eu não tenho dinheiro para investir, não sobra dinheiro. Nesse livro aqui, o primeiro ponto que ele reforça é:
nunca espere sobrar dinheiro, porque nunca vai sobrar dinheiro, certo? Então, o primeiro ponto é esse: você tem que se pagar primeiro, ou seja, você tem que tirar uma parcela para investir e você meio que vai se obrigar seu cérebro a trabalhar com o que sobra. Ou seja, você vai pagar os outros com o que sobra, se pagando primeiro. É um conceito do livro. Você está comprando ativos ou passivos? Como assim? O que são ativos ou passivos? Ativos, tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, certo? Ou seja, tudo aquilo que de alguma forma traz dinheiro para o seu bolso é ativo. Ou seja, seu salário é um ativo. Se você tem uma casa alugada e recebe aluguel daquela casa, aquela casa é um ativo. Mas se você tem uma casa e você mora na casa, aquela casa não é um ativo. Por quê? Porque ela está tirando o dinheiro do seu bolso. Você tem que pagar IPTU, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que gastar com reforma. Então, se você mora no imóvel, sua casa não é um ativo, é um passivo, certo? Ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. E aí vem um outro conceito. O que é renda passiva? São todos aqueles ativos que geram renda com um mínimo ou nenhum esforço. Ou seja, como assim no mínimo ou nenhum esforço? Porque pensa o seguinte: para você investir, você precisa de um mínimo de esforço, que é o que? Buscar conhecimento para aplicar melhor seu dinheiro e fazer com que ele retorne mais do que se você não buscasse conhecimento e deixasse o dinheiro na poupança, certo? Então você precisa de um esforço mínimo ali para fazer a roda girar. Mas uma vez que a roda está girando ali, você só vai ajustando, certo? Ou seja, enquanto você está dormindo, se você tiver ações de empresa, as empresas estão trabalhando. Enquanto você está trabalhando, as empresas estão trabalhando. Então é uma renda paralela que não depende da sua atuação ativa. Diferente do trabalho, por exemplo, se você para de trabalhar, você para de receber. Mas se você para de estudar, mas já fez a roda girar e já tem dinheiro aplicado, vai continuar lá, dinheiro fazendo dinheiro. Então, por isso que um esforço mínimo. Onde eu quero chegar? Uma outra pergunta. Quanto de dinheiro você quer receber de renda passiva e quando? Em quanto tempo? Por exemplo, eu quero receber 5 mil no mês, que é a mesma coisa que 60 mil no ano. Por que eu botei assim, ou 60 mil no ano? Porque o que é que acontece? As empresas, elas não pagam todo mês. Fundos imobiliários até podem pagar todos os meses, só que com essa pandemia foi que se muita gente não sabia disso, né? Mas está lá na lei. Eles são obrigados a distribuir 95% do lucro, no caso dos fundos imobiliários, por semestre. Eles pagavam todo mês por conveniência, certo? Mas não porque são obrigados a pagar todo mês, são obrigados a pagar por semestre. E o que aconteceu nessa pandemia é que eles estão evitando pagar, ganhando mais tempo para ver o que é que acontece. Então, por isso que eu botei o valor acumulado anual. Prazo, daqui a 20 anos. Ou seja, daqui a 20 anos eu quero estar recebendo de renda passiva 5 mil reais por mês. Você pode simplesmente escrever isso no papel. Aí como você sabe agora qual valor você precisa ter ele acumulado para estar lhe gerando 5 mil reais por mês de renda passiva ou 60 mil no ano. Aí que eu botei um exemplo, qual a taxa de rentabilidade, porque isso vai depender desses dois fatores: o valor que você quer receber no ano e a taxa de rentabilidade ao ano. Eu peguei os 3% porque atualmente a taxa Selic, ou seja, a renda fixa, está rendendo aí 3% ao ano. Só que se vocês forem estudar mais a fundo, vocês vão ver que isso é a meta. Que ela rende na verdade é 2,9. Então é menor do que isso, mas arredondei para 3 aí. Então, quanto desejo receber por ano? Exemplo, 60k. A continha é básica. Você
Seu montante vai ser igual aos 60 mil dividido pela taxa de juros, que é 0,03 em valor nominal, que dá o equivalente a 2 milhões de reais. Eu já botei o texto ali, calma. Você deve estar se perguntando agora, cara, 2 milhões de reais para receber 5 mil por mês. Ah, isso não compensa nada, não sei o que. Como é que eu vou juntar 2 milhões de reais? Isso aí é os próximos slides, certo? Como eu faço para chegar lá? Só relembrando alguns pontos. Gastando menos do que se ganha, porque o contrário também é válido. Dívida, ela rende em juros. Só que os juros da dívida é 10, 20, 30 vezes maior do que os juros dos investimentos. Então isso quer dizer que é muito mais barato você ter o dinheiro investido e usar seu dinheiro para aplicações diversas do que você pegar dinheiro emprestado. É sempre mais caro pegar dinheiro emprestado. Então sempre gaste menos do que ganha, mesmo que você pegue essa parcela e jogue na poupança lá e esqueça. Mas o simples fato de gastar menos do que ganha já deixa você na frente, entre os 1% lá da população, na verdade, né? Na frente dos 99% da população mundial. Ganhando mais para poupar mais. Aqui é um outro ponto. Você quer atingir 2 milhões, há diversas formas de atingir 2 milhões. Tudo vai depender do seu trabalho, do seu empenho, do seu conhecimento. Atualizando as metas. E o que é que acontece? Você tem uma meta ali, 2 milhões daqui a 20 anos. Parece surreal. Só que o que é que você pode fazer? Você pode quebrar isso em micro metas, certo? Ou seja, nós vamos fazer umas projeções aqui com as planilhas que eu vou deixar disponível aí para vocês brincarem. Então vocês podem quebrar ela em micro metas. Ou seja, por exemplo, eu não tenho nenhum centavo na poupança hoje. Ainda estou com a dívida, estou me livrando das dívidas ainda, por exemplo. Então, meu primeiro passo é se livrar das dívidas, porque o juros das dívidas roda 10 vezes mais rápido do que os juros dos investimentos, certo? Primeiro ponto, se livrou das dívidas. Pronto, se livrou das dívidas, bota uma meta, juntar X reais até final do ano. Pronto, bateu essa meta, aí dobra a meta. E assim vai. Ou seja, botando micrometas, porém, você tendo um alvo lá na frente, daqui a 20 anos. Ter um plano de alocação de capital. Ou seja, se você quiser acelerar o processo, você não pode ficar só nos 3% aqui de rentabilidade, certo? Indo para renda variável aí, investindo de forma consciente, você consegue pelo menos aí o dobro desse valor aí. Pelo menos 6% por ano aí você consegue tranquilamente. Então, tenha um plano e reinvista os proventos, sempre que puder, claro. No caso da pandemia agora, para quem já fez esse plano há alguns anos, né? Está bem agora. Por quê? Porque está tendo dinheiro para se manter enquanto está impedido de trabalhar, certo? Por isso que eu botei aqui o sempre que puder, que há momentos que você vai ser preciso usar os proventos que você recebe. Mas sempre que puder, reinvista. Adquirindo mais ativos, porque isso é o que vai gerar o efeito bola de neve, certo? Aqui eu botei um exemplo. Por exemplo, essa carteira atual aqui é a minha carteira hoje, por setores. A carteira ideal é a minha carteira ideal hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje e os desejos que eu tenho hoje, certo? Lembrando que isso aqui, quase todo ano eu atualizo isso umas 2 vezes no ano, né? O meu objetivo de carteira ideal, porque à medida que eu vou estudando, que eu vou aprendendo mais, eu vou adicionando mais coisas, ajustando outras, ou seja, mas você sempre tem que ter uma referência, porque se você não tem uma referência, como é que você vai mensurar isso? Como é que você vai saber se você está próximo de sua meta ou não? Tá entendendo? Então, por exemplo aqui, atualmente eu tenho 12% em renda fixa, o restante todinho em renda variável, dos quais 32% aqui são fundos imobiliários, 55% ações e os 12% de renda fixa. Estão distribuídos nesses setores. E é uma das formas de você reduzir o risco, certo? É você diversificar, porque pensa o seguinte,
os bancos não estão indo bem. Por exemplo, o financeiro ali não está indo bem esse ano, mas o varejo está indo muito bem. Então, o varejo ali compensa os bancos, certo? Esse de shop, esse que está com o nome shop, recebíveis, galpões logísticos e híbridos, são fundos imobiliários, ou seja, fundos imobiliários de shopping. Recebíveis é um outro tipo de fundo imobiliário, mas eu não vou entrar nesses detalhes não. Depois, seguramente eu explico os ativos, certo? O fato é aqui, você precisa tirar daqui. Você tem que ter um plano, certo? Você traça um objetivo com o conhecimento que você tem hoje, sabendo que à medida que você for estudando mais, você vai melhorando e modelando aquilo e aperfeiçoando. Mas hoje você já precisa de uma referência antes mesmo de comprar a primeira ação. Por quê? Por exemplo, você montou sua carteira ideal. Vamos supor aqui, a carteira ideal aqui é 30% renda fixa, 20% FI, 30% ação, 50% ação, 30% renda fixa e 20% FI. Então você tem R$ 1.000 lá e você vai começar a investir hoje. Então o primeiro passo é dividir nesses percentuais que você pré-definiu anteriormente. Ou seja, R$ 500 eu vou aplicar em ações, R$ 300 em renda fixa, R$ 200 em FI. Quais vão ser as ações? Quais vão ser os FIs? Aí vem os setores. O que é que eu quero ter em setor de cada um? Entendeu? Aí você vai avaliar cada um dos ativos, ver aqueles que estão com melhor preço. Em vídeos futuros eu vou detalhar mais isso. Mas de início, trace o plano, com o conhecimento que você tem hoje, certo? Se quiser botar peso igual para todo mundo, eu quando comecei, por exemplo, eu botei peso igual para todo mundo. Botei 30, 30, 30. Entendeu? Antes de eu ir para renda variável, era 100% renda fixa. Ou seja, 100% Tesouro Selic. Meu primeiro passo foi sair da poupança. Eu saí da poupança para o Tesouro Selic, pronto. Enquanto eu estava no Tesouro Selic, eu comecei a estudar renda variável. Aí fui para ações. Depois que eu tinha algumas ações, eu comecei a estudar fundos imobiliários. E fui para fundos imobiliários. E assim consequentemente. E aqui é a roleta do sucesso, eu peguei no Google e redesenhei ela, certo? Você tem um desejo. Qual é o desejo aqui? Eu quero ganhar R$ 5.000 por mês daqui a 20. Quero ganhar R$ 5.000 por mês de renda passiva. Isso é o desejo. A meta já seria: eu quero ganhar R$ 5.000 de renda passiva por mês daqui a 20 anos. Ou seja, você tem um prazo estipulado. Então você tem uma meta a cumprir. Você traça seu plano de ação e faz o que está no plano. E vai acompanhando. Está dando certo isso? Não está? Se não estiver, refatora e volta novamente até dar certo. Vamos aqui como obter lá os 2 milhões, certo? Eu dei uma modificada nessa planilha, eu vou deixar para download, certo? Para download. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui. Aí eu vou continuar a explicação dessa planilha, disponibilizar ela para download no próximo vídeo. E é isso aí, galera. Se esse conteúdo lhe ajudou de alguma forma, compartilhe, certo? Porque se você for esperar o governo fazer coisa para você, se for esperar o governo cuidar de sua aposentadoria, isso não vai dar muito certo. Você está vendo que isso não dá muito certo, né? Eles podem mudar a lei a qualquer momento, é a vontade deles. Então, tome controle da sua aposentadoria, tome controle dos seus investimentos, certo? Mesmo que a gente seja obrigado a colaborar com a aposentadoria que nem sabe se vai receber lá na frente, mas faça o seu colchão, certo? Para não depender de governo. E é isso aí.